aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Regis, sou professor do Educasg e hoje eu trouxe aqui para vocês um conteúdo sobre área, mais especificamente nas figuras geométricas. O que seria área? A área é basicamente o espaço, num plano bidimensional, o espaço que uma figura geométrica ocupa. Ou seja, vamos entender melhor como funciona isso com o nosso exemplo clássico de quadrado. Vamos lá, vamos imaginar um quadrado de lado L novamente, tá? E como que eu calcularia a área que esse quadrado ocupa dentro de um espaço, de um plano, no caso? Basicamente, a gente faz a multiplicação entre os seus lados, entre os seus dois lados. Como é um quadrado, o lado é L, os quatro lados têm comprimento L. A gente fala que a área do quadrado será a multiplicação entre L e L, ou seus dois lados. A multiplicação entre L e L é igual a L ao quadrado. Mas assim, falando em L, a gente fica um pouco confuso. Vamos tentar simplificar e entender melhor o que é esse espaço que a figura geométrica preenche dentro desse plano. Então, aqui no nosso exemplo, eu coloquei aqui do lado, imaginem um quadrado de lado 1 centímetro. Se vocês quiserem pegar uma régua e desenhar um quadrado de lado 1 centímetro, vocês vão estar verificando que isso aqui é verdade, de forma que a área que esse quadrado ocupa dentro desse plano, a gente pode estar falando aqui do plano da lousa, é igual a 1 ao quadrado, ou 1 vezes 1, que é igual a 1 centímetro quadrado. Percebam que aqui a gente já está falando em um plano bidimensional, né? Porque a gente usa a denotação dos centímetros em quadrado. Legal, mas isso não explicou muita coisa. Agora, de forma semelhante, o que a gente pode estar fazendo? Pegar um quadrado que tenha lado de 10 centímetros, ou seja, 10 centímetros por 10 centímetros, e verificar qual é a área desse quadrado e o que ele representa no nosso exemplo. Se a gente calcular a área desse quadrado de lado 10 centímetros, teremos basicamente a área é igual a 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 10 vezes 10, 100 centímetros quadrados. Mas o que isso representa, afinal? Representa que, se eu pegar esse quadradinho, que tem um lado de 1 centímetro, eu consigo colocar 100 quadradinhos dentro desse quadrado. Ou seja, esse quadrado, esse quadradinho, ele ocupa 100 vezes menos espaço do que um quadrado de lado 10. Tudo bem? Tranquilo. Então, vamos estar explicando para vocês também as demais e as principais figuras geométricas, para a gente estar podendo entender melhor como isso pode estar caindo aí nas nossas provas e nos nossos exercícios. Vamos falar um pouco sobre o retângulo. O que é o retângulo? O retângulo nada mais é do que o quadrado, mas com dois de seus lados de diferentes comprimentos. Ou seja, a nossa base e a nossa altura terão comprimentos diferentes, que não é o caso do quadrado. E como que a gente calcula a área desse retângulo, no caso? É exatamente igual ao quadrado, né? A gente multiplica um lado pelo outro. Aqui, de forma análoga e semelhante, a gente pode estar calculando a área do retângulo através da fórmula base vezes altura. Base é esse comprimento e altura é esse comprimento. Beleza? Para o triângulo, como que a gente vai estar calculando isso aí? De forma geral, a fórmula de cálculo da área de um triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. E quem é a base e quem é a altura no nosso triângulo, eu tentei representar aqui para vocês. A base é esse comprimento todo, que a gente realmente conhece como base, e a altura é uma linha perpendicular que sai do topo do triângulo e termina na base. Vou colocar o símbolo de perpendicular para que não haja confusões em exercícios futuros, tudo bem? Aí vocês me perguntam, por que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2? Esse sobre 2, ele basicamente está dividindo ao meio, né? Se a gente reparar em uma figura de um quadrado, ou de um retângulo, aqui no caso de base vezes altura, se a gente pegar a metade dele, ligando ele por uma diagonal, a gente tem basicamente o desenho de 2 triângulos, entendeu? Então aqui a gente tem um triângulo, que seria base vezes altura, a área completa da nossa figura, e se dividirmos por 2, base vezes altura dividido por 2, tá vendo que eu dividi a figura no meio, a gente tem o desenho de um triângulo. Então é daí que vem
essa propriedade aqui do nosso meio. Continuando, como que a gente pode estar calculando a área de um losango? A área de um losango, basicamente, quase sempre, a gente vai estar calculando através do comprimento das suas diagonais. Se a gente analisar um losango, ele tem diagonais maiores e diagonais menores, que a gente dá a denominação de Dzão, D maiúsculo, e Dzinho, D minúsculo. Se multiplicarmos essas diagonais e dividirmos por 2, a gente tem a área do nosso losango. E lembre-se, se o losango tiver todos os lados iguais, nada mais é do que o cálculo de um quadrado, tá? Porque o losango é um quadrado deslocado de um certo ângulo para ficar semelhante a um quadrado, tudo bem? E vamos falar um pouco também sobre a circunferência. Circunferência é um caso especial, por quê? A gente precisa lembrar que o valor do raio, que é o valor que sai do centro da circunferência até uma de suas bordas externas, esse valor a gente dá o nome de raio, tá? E é comum vocês verem em exercícios também diâmetro. O que seria diâmetro? A gente pode estar falando que o diâmetro é o valor que vai da borda externa até a borda externa, ou basicamente equivale a 2 raios. E como a gente calcula essa área? A área basicamente a gente vai estar calculando de novo com a nossa constante π. Então ficaria π vezes r ao quadrado. Ou eu facilitei aqui para vocês, já coloquei o cálculo. Ou a gente pode falar que o raio é equivalente à metade do diâmetro, ou d sobre 2. Então a gente coloca d sobre 2 no lugar do raio e a gente pode estar calculando, de forma que fica π vezes d sobre 2 ao quadrado. Como fica d sobre 2 ao quadrado? Pela regra das potenciações, a gente coloca o d ao quadrado e o 2 ao quadrado, de forma que a gente vai ter π vezes d ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. Então está aqui as duas fórmulas para o cálculo da área de circunferência. A gente consegue estar calculando tanto com o raio, tanto com o diâmetro. E por último, gostaria de estar lembrando vocês a área de cálculo de um trapézio. Como que a gente faz isso? Um trapézio, basicamente, é esta figura aqui. Eu desenhei esse tracejado vermelho para facilitar, porque eu quero demonstrar para vocês também como facilita o cálculo. A área do trapézio, a gente vai estar fazendo basicamente o comprimento da base vezes o comprimento da altura. De novo, a altura aqui é semelhante ao triângulo. Ela vai do topo do nosso trapézio e forma um ângulo de 90 graus com a base. Legal? E se vocês separaram, a área de um trapézio é semelhante também à área de um quadrado. Por quê? Se a gente, vamos pensar aqui, né? Se a gente remover esse triângulo que eu estou tracejando para vocês aqui e adicionar ele nessa lateral do nosso trapézio, basicamente a nossa figura vira um quadrado, né? Posso estar apagando aqui para vocês verificarem. Ó. Basicamente eu transferi a área que estava disponível aqui para a área que ficou disponível lá. E aí a área do nosso quadrado seria o lado vezes o lado ou base vezes a altura. Legal? Isso é possível de estar se fazendo em exercícios também. E no enunciado do exercício ele fala assim: para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 metro, conforme a figura a seguir. Eu disponibilizei a figura aqui para vocês também no quadro, ok? Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado e os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados 2 tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura. A parte sombreada eu deixei aqui, ó, sombreada em azul, e que custa R$30 o metro quadrado. E outro para a parte mais clara, para as outras regiões, que custa R$50 o metro quadrado. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? Então, o que a gente pode estar resolvendo aqui o exercício? No exercício essa parte também é sombreada, tá pessoal? Desculpa. Essa parte central do losango. Primeiro, o que o exercício fala pra gente? Ele fala que a parte sombreada custa R$30 o metro quadrado e a parte clara custa R$50 o metro quadrado. E ele quer saber o valor para construir um piso desse. Um azulejo, no caso, desculpa. O que a gente precisa fazer? A gente precisa definir qual é a quantidade de área da parte escura
e a quantidade de área da parte quadrada, de forma que depois a gente consegue multiplicar pelos valores e descobrir o valor de um piso. Tá, mas por onde a gente começa esse exercício? Primeiro, ele me falou que o azulejo tem 1 metro de largura. Ele é um quadrado e tem 1 metro de largura, 1 metro de altura. E ele também me deu uma informação que é muito importante, de que o segmento AP e QC vale 1/4. Então olha que legal. Se aqui vale 1/4 de metro e aqui vale 1/4 de metro, eu chamei o restante de x, porque eu sei que a soma deles tem que totalizar 1 metro. E foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. A gente soma 1/4 de metro do segmento AP, mais o comprimento x, que a gente está querendo descobrir quanto vale, mais 1/4 do segmento QC. Tudo isso tem que ser igual a 1 metro, tá vendo? A largura do piso do azulejo é 1 metro. Então a gente vai ter a seguinte equação: 1/4 mais x mais 1/4 é igual a 1. Isso tudo a gente está falando em metros. Como que a gente resolve essa equação? Primeiro, a gente tira MMC, né? Só como a parte de baixo aqui é 4, então a gente sabe que vai ser 4. O que eu fiz foi colocar 4, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. É o MMC simples que a gente está acostumado a fazer, galera. Como que a gente vai fazer? Vou escrever aqui na frente para facilitar para vocês. A gente coloca o MMC dos dois lados da equação, que é 4, né? O único que a gente tem é 4. E aí a gente faz 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. 1 mais 4 dividido. Aqui a gente tem sempre um escondido embaixo, tá, pessoal? Então a gente tem um escondido aqui embaixo. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes x, a gente vai resultar em 4x. Semelhante à primeira parte, 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 é 1. Mais 1. E do outro lado, 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 4. Legal. Aqui, como tem o 4 dividindo dos dois lados, a gente pode simplesmente eliminar ele, que vai resultar aqui, ó. 1 mais 4x mais 1, que é igual a 4. Beleza? E aí, o que a gente faz? 1 mais 1 somados do lado esquerdo da nossa equação totaliza 2. Eu posso passar esse 2 subtraindo para o outro lado, de forma que eu vou ter 4x que eu mantive do meu lado esquerdo e o 4 menos 2 do nosso lado direito. Eu passei o nosso 2 que estava somando para o lado direito subtraindo. E eu posso passar também o 4 dividindo aqui. Então a gente vai ter que x é igual a 2 dividido por 4. E 2 dividido por 4, como a gente sabe, a gente pode estar simplificando, né? Ó. X é igual a 2 sobre 4. Eu posso dividir por 2 em cima e embaixo, de forma que eu vou ter 2 dividido por 2, 1, e 4 dividido por 2, 2. Ou seja, meu x vale meio. Legal. Agora já descobrimos aqui, se vocês já repararam, a diagonal menor e a diagonal maior de um losango interno aqui, né? Lembra que eu comentei com vocês que a área de um losango é a multiplicação entre as diagonais dividido por 2? É exatamente isso que a gente vai estar fazendo, ó. A área escura do nosso azulejo é composta basicamente pela área de um losango, tá aqui, ó, a área de um losango, mais 4 áreas de triângulos. Professor, onde estão essas áreas desses triângulos? Tá aqui, ó, um triângulo aqui, outro triângulo aqui, outro triângulo aqui e outro triângulo aqui. Então, se a gente somar a área do losango mais os 4 triângulos, a gente vai ter exatamente a totalização da nossa área escura. Como que a gente faz isso? A área do losango eu separei aqui para facilitar. A área do losango, como a gente já viu no revisando, é basicamente a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Quem é essa diagonal maior? Ele não falou que é um azulejo quadrado que tem 1 metro por 1 metro? Então, a nossa diagonal maior, ó, equivale a 1 metro. Então, eu coloquei aqui para vocês, diagonal maior 1 metro vezes a diagonal menor. A diagonal menor é o x que a gente acabou de calcular, que equivale a meio. Então, diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, resulta em meio, porque é meio vezes 1, vezes... Agora eu tenho meio dividido por 2. Como que a gente faz isso?
Basicamente, a gente multiplica, quando a gente tem alguma divisão, né, de frações, a gente pode multiplicar pelo inverso. Isso é bem interessante na matemática. Então, a gente mantém o cara de cima, que é meio, e multiplica pelo inverso de 2. Quem que é o inverso de 2? O inverso de 2 é 1 sobre 2, que é igual a meio. Legal. Então, meio, que a gente já tinha na parte de cima, multiplicado pelo inverso da parte de baixo, totaliza em 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, desculpa. Então, a área do nosso losango aqui interno é 1/4 de metro. Tá, faltou calcular a área do nosso triângulo. A área do nosso triângulo é importante lembrar que ele falou que B é o ponto médio. Então, a gente sabe quanto vale a medida de cada lado. De forma que se o azulejo tem 1 metro de largura, eu tenho meio metro desse ponto até esse e meio metro de B até a próxima aresta. Então, como que a gente calcularia a área desse triângulo? Seria base vezes altura dividido por 2, onde a nossa base é meio metro e a nossa altura também é meio metro, porque C também é o ponto médio da altura do nosso azulejo. Então, ficaria base meio vezes altura meio dividido por 2. Como fica isso de novo, professor? Meio vezes meio a gente vai ter 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. Então, na parte de cima aqui, a gente vai ter 1/4. De novo, está sendo dividido por 2, a gente pode multiplicar pelo inverso. Então, vai ficar 1/4 vezes o inverso de 2, que é 1 meio, que vai ficar igual 1 vezes 1, 1, 4 vezes 2, 8. Ou seja, a área de um triângulo aqui, ó, tracejado em azul, da nossa figura, vale 1/8 de metro quadrado. Mas tomem cuidado, para calcular a área escura, lembra, né? A gente precisa multiplicar pela área dos 4 triângulos. Então, eu facilitei aqui para vocês, ó. A gente vai estar somando a área do nosso losango, que é correspondente a 1/4 de metro quadrado, mais 4 vezes a área de um triângulo, ou 1/8. Aqui já está simplificado. Por quê? Eu tenho 4 multiplicando em cima, o 1, e o 8 dividindo embaixo. Eu posso simplificar isso por 2. Simplificando por 2, fica... Na verdade, eu simplifiquei por 4, tá, pessoal? Desculpa. Se eu simplificar aqui por 4, ó, 4 dividido por 4 fica 1, e 8 dividido por 4 fica 2. Então, o que acontece? Fica 1/4, que a gente já tinha da área do nosso losango, mais meio, que sobrou aqui da nossa simplificação, que são as 4 áreas dos triângulos. Como que a gente faz a soma de frações? De novo, a gente tira o MMC. Mas como a gente já está craque, né? O MMC entre 4 e 2 a gente sabe que é 4. Então, a gente simplesmente coloca o 4 aqui embaixo e faz de novo aquela mesma etapa. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ou seja, 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1, 1. 4 dividido por 2, 2. Vezes 1, a gente tem 2. De forma que vai totalizar a nossa área escura, 1 mais 2 sobre 4, que é igual a 3/4 de metro quadrado. Tudo bem? Até aí tranquilo. Já finalizamos a área da parte escura. Agora, a gente precisa definir qual é o valor da nossa área clara, né? Que aqui é um desenho não muito fácil de calcular a área. Só que a gente conhece a área total do azulejo. Já que ele tem 1 metro por 1 metro, a gente sabe que a área total do azulejo é 1 vezes 1, ou seja, 1 metro quadrado. 1 metro quadrado, o que acontece se eu subtrair a área escura que a gente já calculou? Vai sobrar toda essa área menos essa área sombreada, que é exatamente a área que a gente está precisando, a área clara. Como fica? Eu coloquei aqui, ó. A área clara é igual a 1 metro quadrado, que a gente já calculou aqui, que é o azulejo inteiro, menos a área escura, que já foi definido pela gente aqui anteriormente. Ou seja, eu tenho que o valor da área clara ela é igual a 1 mais 3/4, 1 menos 3/4, ou seja, o azulejo inteiro menos a área escura. 1 menos 3/4, de novo, a gente tem que tirar o MMC. Tira o MMC, 4. Dividido por 1, 4. Vezes 1, 4. 4 menos 4 dividido por 4 é 1. Vezes 3 é 3, ou seja, 4 menos 3 totaliza 1 sobre 4. De forma que a gente tem definido, a nossa área escura equivale
a 3/4 de metro quadrado e a nossa área clara é o que restou, 1/4 de metro quadrado. Tendo definido as áreas, basta a gente calcular quanto representa cada preço, né, em relação ao metro quadrado. Por exemplo, o nosso preço total de um azulejo vai ser equivalente a área escura vezes R$30 mais a área clara vezes R$50. Por quê? Ele me fala que é R$30 o metro quadrado. E lembra, a gente já definiu aqui em metros quadrados quanto vale cada área. Então a gente vai ter aqui no final, o preço total equivale à área escura. Vamos lá, vamos lembrar. A área escura, 3/4 de metro quadrado. Então, 3/4 vezes R$30, mais, qual que é a nossa área clara? Nossa área clara, 1/4. Então, a gente vai ter 1/4 de metro quadrado vezes R$50. E fazendo esses cálculos, a gente tem 3 vezes 30, 90. 90 sobre 4, mais 1 vezes 50, 50 sobre 4. Como os dois valores da soma estão sendo divididos por 4, a gente pode basicamente somar esses valores da parte de cima. De forma que 90 mais 50 totaliza 140. E a gente mantém, obviamente, o valor de 4 embaixo. Agora só nos restou, para saber a resposta do exercício, verificar quanto vale 140 dividido por 4. Para isso a gente pode estar usando aqui o cantinho da lousa, né, para fazer sempre esse cálculo de divisão. De forma que a gente pega primeiro os dois números e vai fazer 14 para 4. A gente sabe que 4 vezes 3 é 12. Então é o valor mais próximo que vai estar chegando. A gente coloca aqui 3. 4 vezes 3, 12. 14 menos 12 sobra 2. Então a gente põe a sobra 2 e automaticamente abaixa o nosso zero. 20 para 4. 20 para 4 a gente sabe que é 5. Por quê? 4 vezes 5 totaliza 20. Então eu vou colocar meu 5 aqui. 5 vezes 4, 20. Não tem resto. Dá exatamente 35. Ou seja, o valor de um azulejo é equivalente a R$35. Bom, achando o valor de R$35, a gente pode estar analisando aí nas alternativas, a gente vai encontrar a alternativa correta, que é a alternativa B, tudo bem? Feito isso, a gente encerra aqui mais uma aula sobre figuras geométricas, mais especificamente sobre cálculos de área. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.